Então vamos lá, nós vamos falar do inferno astral dos signos, cada signo, né? Só que a gente vai fazer seguindo aquele movimento mesmo, né, do que as pessoas estão acostumadas, Áries, Touro, Gêmeos e tal, né? Que fica mais fácil para as pessoas acompanharem, né? Sim. Sei que mesmo assim é difícil, porque são muitos signos, mas fica mais fácil, tá certo? Então, muito bem. Antes da gente começar a falar do inferno astral em si, eu acho legal a gente definir o que é inferno astral. O que é inferno astral, Em termos de astrologia. Às vezes as pessoas acham que inferno astral é só coisa ruim, né? Realmente problemas, dificuldades. Na verdade, o inferno astral ele ocorre quando a gente reluta contra algumas coisas, tá? Então, assim, esse inferno astral, na verdade, é o desafio. Geralmente, o inferno astral são coisas que a gente tem, só que a gente tem vergonha de assumir. A gente não quer assumir, né? Mas está lá inconscientemente, a gente se reprime, então a gente acha que está errado, reprime por alguma coisa, né? Às vezes por uma norma social, por uma reprimenda dos pais quando criança, por algum trauma, alguma situação onde a pessoa passou mal, algum vexame, alguma humilhação, algum sofrimento, alguma repercussão negativa, né? Então ela se retraiu. Então ela mesma, ela foge daquilo. Tanto assim que esse inferno astral, em termos de astrologia, chama-se casa 12. E a casa 12, ela rege o nosso inconsciente, né? E o que é o inconsciente? Tudo que não está no consciente. Não está no consciente por quê? Porque a gente tem vergonha, tem medo, né? Tem insegurança, a gente não quer, está trancado, está bloqueado, né? Então, até assim, o que é o despertar da consciência? Você iluminar a casa 12, iluminar o seu inferno astral, ou seja, você ter plena consciência de todos os seus demônios internos. Então, de novo, aquela história, né? Quando a gente aponta para uma pessoa, tem 3 dedos, tem um dedo apontando e 3 apontando para a gente. Então, nós temos as coisas dentro de nós. E é interessante também que a gente aprende na prática, né, que a gente consegue ver nos outros somente aquilo que a gente tem dentro. Né? Então, por exemplo, uma criança que é pura, ela não vai ver maldade nas pessoas. Eu vejo, tem gente que desconfia de todo mundo. Porque, na verdade, tem aquela desconfiança dentro de si. Né? Tem gente que vê tal coisa em todo mundo. Na verdade, é o que tem dentro dela. Né? Tem uma frase, uma expressão popular que fala assim: quanto mais eu rezo, mais demônio me aparece, né? Mais assombração me aparece. Ou então, aquela outra muito comum, né? A pessoa que não gosta de bêbado vai se encontrar toda hora com bêbado. Por quê? Atraindo, o medo está atraindo. Aquilo está dentro dela, né? Algum desafio, algum estímulo, alguma coisa que a vida prática está trazendo para ela aprender com isso. Né? Então a gente não tem que criticar, não tem que jogar a culpa, não tem que fugir. Não. Seria o legal a gente olhar, encarar de frente, né? Para aprender. Porque aquilo que nos incomoda, geralmente incomoda porque nós temos dentro e está incomodando dentro também. Então, peraí, então vamos resolver. Porque se a gente não resolve, aquilo vai ficar incomodando. A gente pode não estar legal, não se sentir bem, não sabe por quê. O que está acontecendo na nossa vida. Certo? Então, mais ou menos essa é a ideia, né, do inferno astral, do conceito do inferno astral em termos de astrologia. Dá um oi pro Cristiano Cabral, um oi pro Alcides. Ei, irmão, tudo bem? Pra Sol, pra Priscila Carvalho. Beleza, sejam bem-vindos aí. Então, todo mundo junto aí, né, nessa live aqui, que a gente sempre tenta fazer alguma coisa que vá trazer construção, né? Algo que seja positivo, que você aí, que está assistindo, possa aproveitar. E como são 12 signos, acaba ficando um pouco longo mesmo. Então vamos começar logo esse negócio. Não tem astral dos signos. O peixe para variar vai ficar por último, né? Bom. Só uma perguntinha. Quando a pessoa vai ver o que é o inferno astral dela no mapa dela, ela vai ter que ver a casa 12 ou você vai fazer pelo signo solar? Mas como que eu vejo isso? Isso é muito complexo. Aí chama-se casas derivadas. É uma técnica de astrologia, gente, que você pode derivar casas, né? Então, você pode derivar. O inferno astral da casa 3 é a casa 2.
O inferno astral sempre é o signo anterior ou a casa astral, a casa do mapa astral, a casa anterior. Então depende do que você vai querer saber. Qual é o inferno astral do casamento, qual é o inferno astral da família, qual é o inferno astral do trabalho, né, do lazer. Então, sempre é a casa anterior. Ah, tá. Eu tô perguntando porque pode ter muita dúvida aí do pessoal também, tá? Oi, Luísa, tudo bem? Beijo. Então, funciona assim, gente. Então, o inferno astral, entre aspas, né, é o que está antes, é o signo anterior, de modo geral. Nós estamos falando de signos, né? Então, é o signo anterior. Então, vamos começar por Áries, né? Então, signo de Áries. O inferno astral do Áries é o Peixes. Como assim, Juarez? O Áries, ele é impulsivo, né? Ele toma iniciativa, pega, vamos fazer aqui, agora e tal. Né? Ele, vamos, né? Ele já sai cantando pneu. E o Peixe fica lá, viajando. Hã? Você me chamou? Aonde que nós vamos? Peraí, deixa eu explicar. Um exemplo, tá? Eu tenho muitas amigas arianas, as quais eu amo profundamente. Realmente que elas são mais agitadinhas, né? Porque eu sou peixe, então deixa eu falar que eu vejo do ariano. Que eu falo, é igual ariano. O pessoal fala, não deve gostar de ariano. Não, eu tenho muitas amigas arianas. Um exemplo disso que você tá falando, sabe quando começa a chover aqui em Santo Tomé, depois de 5 minutos para? Então, aí ela foi comprar uma comida comigo, a Marmitex, e aí 5 minutos aquele chuvão, aí ela já foi saindo, não, eu falei, espera, daqui 5 minutos, 10 minutos, vamos ficar conversando aqui, você não está com pressa, que aí não tinha guarda-chuva, não tinha nada. Ela já querendo sair, tirando a chuva. Aí ela falou, tá, vou esperar um pouquinho. Aí ficou esperando um pouquinho em pé mesmo, agitadinho assim e tal. Já pra sair, eu falei, calma, vai parar de chover. Aí deu uns 5, 10 minutos, parou de chover. Ela falou, nossa, bem que você falou. Se eu tivesse ido na correria, eu ia chegar em casa, tomar toda a chuva. E quando chegasse em casa, eu tá todo molhado. Viu? Essa é a visão do Peixes. A visão do ariano é aquele... Olha, tá na hora, o ônibus tá saindo, vambora. Aí o Peixe tá lá. Mas não tinha ônibus nenhum. E tal, sabe? E fica assim, né? Aí o Áries fica doido, fica irritadíssimo, né? Senta, toma um café, 5 minutos vai passar. Então, assim, o que significa isso, né? Que às vezes o Áries, ele se obriga a ser ativo, né? É como se fosse um desafio, ele quer ser, ele gosta de ser ativo, impulsivo, fazer e acontecer. E ele tem muita dificuldade em relaxar, em meditar, né? Ariano não medita, começa a meditar, começa a olhar no relógio, o negócio não acaba. Nossa, só 5 minutos, pensei que passou meia hora. É paz profunda, cadê você? Vem logo que eu não tenho todo o tempo do mundo de ficar aqui. Percebe? Então, assim, é o ponto fraco do Áries, é exatamente essa entrega, essa abnegação do Peixes, né? Que é a entrega no todo, no vazio, né? Da espiritualidade, inclusive. O Áries é muito imediatista, né? O Peixe não fala, não, vai com fé, vai dar certo, né? O Áries, não, eu tenho que fazer, se não for eu, ninguém vai fazer e tal. É mais ou menos assim que funciona a questão. Então, esse lado do inferno astral do Áries é o Peixes, certo? Vamos ver aí o inferno astral do Touro. Deixa eu ver lá o que o pessoal tá comentando ali. Não, tá tranquilo. Não, tranquilo. A Liorra. Oi, Liorra, de Israel, tá conosco? Oséias Alcides. Em hebraico. Tô vendo umas letras diferentes. Ok, então Touro, o inferno astral de Touro é o Áries. Como é que o Touro é? Né? O Touro é tranquilo, ele é lento, ele é metódico, disciplinado e rotineiro. Seguro, né? Tem Seguro, né? E o Áries é impossível, ele quer fazer as coisas naquele momento, na correria, no desespero, né? Então, para o Touro, isso é agoniante, sabe? Ver aquela pessoa correndo para lá e para cá. Calma, o Touro fica doido. O Touro fala, não vamos fazer, vai devagar, calma, você vai se machucar, né? Vai quebrar tudo, né? O Touro gosta de conservar as coisas. E o Áries, com aquele impulso todo dele, ele pode acabar quebrando as coisas. Depois pensar. O Touro já pensa primeiro. É isso? O Touro, ele não quer mudar, né? Na verdade, o Touro não gosta de mudar. O Touro é terra fixo. É o signo mais lento, mais pesado, mais com o pé chumbado no chão. O Áries gosta de... E o Áries, ele gosta de construir e tal, né? E não esperar a colheita. Né? Então isso é angustiante para o Touro. O Touro não, o Touro ele quer manter a coisa, quer ir devagarzinho, né?
Agora, qual é o desafio para o touro? O desafio ariano é que o touro, às vezes, também não se permite ser, assim, impulsivo. Ele até gostaria. Às vezes, ele se incomoda, né, de ser tão pesado, assim, tão lento, que nem o elefante para andar, a tartaruga, né? Aquela coisa, né? Então, ele gostaria de ter o ímpeto, de ter a impulsividade, a coragem, inclusive, e a motivação, porque o Áries, ele é automotivado. Né? Então ele é um ponto fraco do touro. Então tem um lado dele que é competitivo, só que ele não assume, ele não põe para fora, ele tem vergonha disso, o lado competitivo dele, né? Mas ele joga os veneninhos dele lá, ele pega o outro lado do escorpião, né? Muitas vezes ele joga o veneninho. Não, mas olha, eu tenho tal coisa, eu conservei, eu construí tal coisa, isso eu tenho tal. Sabe, eu tenho é a palavra do touro, né? Mas ele percebe que falta mais ousadia, né? Falta coragem, iniciativa, né? Por isso que incomoda tanto ele quando ele vê outras pessoas fazendo aquilo que ele gostaria de fazer, ele acaba não fazendo. Porque não pode ser nem 8 nem 80, né? Nem super agitado e nem touro sentado, na verdade, né? Teria que ter um equilíbrio. É isso que eu estou falando, gente, não é assim uma regra, né? Às vezes a pessoa fala, não, Joras, eu não penso isso, mas é inconsciente, isso acontece dentro... Às vezes a pessoa nem sabe. A casa 12 é o inconsciente, sabe. O inconsciente não é consciente, né? Não sabe mesmo, não vai saber. Tá? Letícia, Lohana, quem mais que tá aqui? Bia Terra, bem-vindas. Então, assim, são coisas assim genéricas que a gente está dizendo, são desafios, né, coisas que a gente pode olhar, pensar para tentar se melhorar, crescer e evoluir, aproveitar essas dicas, né? Uma outra coisa que eu tinha que falar, só que eu esqueci. Bom, depois eu lembro. Bom, então, Gêmeos, vamos falar de Gêmeos, né? Signo da Liorra de Vache. Gêmeos. O inferno astral de Gêmeos, então, é? O anterior. Qual que é? Touro, isso. Então, o signo anterior de Gêmeos é Touro, que é o inferno astral. Qual a característica dos Gêmeos, né? O Gêmeos, ele é disperso. Ele gosta de saber de tudo um pouco, conversar com muita gente, às vezes ao mesmo tempo, né? Tá no WhatsApp, tá no telefone. Fazer várias coisas, né? Faz várias coisas ao mesmo tempo, né? E o touro não, o touro ele é focado, ele faz uma coisa, né? Aquela coisa bem disciplinada, bem metódica, né? Então isso para os Gêmeos é um sofrimento. Fala, nossa, mas escuta, você não consegue, não? Você está aí, você não consegue falar, ver outra coisa também. Multitarefa. O Gêmeos, ele é multitarefa. O cérebro multitarefa. Ele está conversando com você, mas ele está ouvindo o carro de som que está passando na rua, ele está vendo o que está passando na televisão, tudo ok, normal, tranquilo, né? O touro não, o touro ele foca numa coisa só. Então, é muito difícil, às vezes, para o geminiano entender o taurino nesse sentido, né? Esse foco todo. E às vezes a lentidão também, né? O touro é aquela coisa de terra fixo e o Gêmeos é ar mutável. Enquanto o touro é o mais pé no chão que existe no zodíaco, o Gêmeos é o mais avoado que tem. Quando eu falo avoado, não é que é uma pessoa assim descompromissada, não, é que ele é aberto, ele fica, né? É ar mutável. Tem várias janelas abertas ao mesmo tempo. Exatamente, né? Várias janelas, é que nem o Windows, né? Ele abre várias janelas, tem várias janelas, ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Aí o touro abre uma janela só, quando terminar, abre outra, né? Entendi. Eu, nesse ponto, eu sou ascendente touro, eu sou bem touro, né? Eu foco, é uma coisa que eu faço. Às vezes eu estou fazendo um negócio aqui, a Letícia fala, eu estou focado aqui, eu nem escutei o que eu falou. Não é assim? E aí, se fosse ao contrário, eu já tinha escutado tudo, já estou ouvindo lá, já estou, entendeu? A mente flui, assim. Exatamente. Mas, então assim, para os Gêmeos, o que realmente é o desafio para os Gêmeos é o touro. O Gêmeos, no fundo, ele vai sentir que falta um pouco de raiz para ele. É muito bom viajar, é muito bom conhecer pessoas, é muito bom conversar com as pessoas, mas é bom você ter um pé no chão, é bom você ter uma raiz, ter uma estrutura, ter alguma coisa sólida na vida. E isso falta
de um modo geral, para o signo de Gêmeos. Gente, não podemos generalizar para as pessoas, né? Porque signo é uma coisa, pessoa é outra. A pessoa, ela tem todo o mapa astral, tem ascendente, pessoa tem todos os signos. que muda tudo. Por exemplo, meu Sol está em Sagitário, então eu sou do signo de Sagitário. A Letícia tem o Sol em Peixes, mas o ascendente dela é Leão. Então, assim, nós temos as características dos 12 signos nas nossas 12 áreas, né, da vida, as 12 Cada casas área astrológicas. nós somos um signo. Isso, né? então assim, nós não podemos generalizar que a pessoa de Gêmeos, por exemplo, ou de qualquer signo, seja do jeito que nós estamos falando. A priori, de um modo geral, em termos características fortes, sim, aí sim, a pessoa vai ter as características fortes daquele signo, tá? Então, assim, pro Gêmeos, ele sente essa necessidade de uma segurança, sabe, de ter a casa deles, porque o touro é bem material, é bem, né, então é uma coisa fixa, né, casa, né, ter a casa, ter o imóvel, ter uma fonte segura de dinheiro, sempre constante lá, isso é o que ele sente ou ele pensa que falta para ele. Trabalhar numa empresa de seguros. É interessante, o Gêmeos, ele é o signo dos vendedores, né, dos jornalistas. Então, assim, Comunicadores, dos né? comunicadores, né? Da coisa de um modo geral, né? Então é isso, né? Então, para os Gêmeos, o que irrita o inferno astral é touro, aquela coisa muito pesada, muito difícil, muito lenta, né? Enquanto o touro representa, por exemplo, um bloco de pedra, os Gêmeos representam uma pena solta no ar. Por isso que fica bem óbvio peso. A diferença, né? O contraste entre os dois. Sim. Tá? Câncer, signo de Câncer. Então, o inferno astral de Câncer é qual signo? É o anterior, Gêmeos. Isso, é Gêmeos, né? Então, é bom a gente frisar que aí vocês vão gravando, vão guardando isso. Fica mais fácil. Bem-vindo, Rubens. Grande Rubens, como é que tá, irmão? Tudo bem? Olha, pro signo de Câncer, o inferno astral é Gêmeos. Qual a característica do Câncer? É a privacidade. O signo de Câncer é um signo intimista. E os Gêmeos é o jornalista que sai falando para todo mundo. Então, é um escândalo para o Câncer, né? Um sofrimento, o signo de Gêmeos. Sabe? O Câncer, ele gosta de falar quietinho, assim, no ouvido, sabe? Na coisa privativa, na intimidade. Aí os Gêmeos não, os Gêmeos já põe no Facebook, né? Já põe na internet, já abre na rádio. Os Gêmeos, Aí o Câncer fala, não, que vergonha, e é muito vergonhoso, o signo de Câncer é super vergonhoso, né? E os Gêmeos falam, não, larga de ser bobo, imagina, isso não significa nada, não, todo mundo faz isso. É que nem sua lua em Gêmeos e minha lua em Câncer, né? Explode tudo, todo mundo sabe de tudo, põe um outdoor, eu fico, não, calma, cada um na sua. A Letícia tá perguntando como faço pra saber essas coisas? Tipo, sou de Virgem, mas essas outras coisas que vocês dizem, onde encaixam? Então ela é de Virgem, ela vai pegar o signo anterior, que seria o seu Sol tá em Virgem, né? Então o seu inferno astral é o signo anterior, que é então o signo de Leão, que nós não falamos ainda. Nós vamos falar, calma aí. Mas assim, para você saber mais coisas do seu mapa astral, teria que fazer um mapa astral com algum astrólogo, né? Por exemplo, comigo ou qualquer outro astrólogo, ou ir num site, né, da internet. Nós temos aquele site do Personário. Lá eles fazem o gráfico para vocês. Aí vai falar, tipo, ascendente, sol, casal, tudo que você tem. Ele vai fazer o seu gráfico, né? O desenho, para você saber que signo que é que signo, né? Então, em casa que tá. Mas para você fazer a interpretação de todo o seu mapa astral, aí tem que ser um serviço, né, que faça o mapa astral. Normalmente, nos sites tem um serviço pelos sites. Pelo site tem um que até que é baratinho comparado com o astrólogo, mas é feito por computador, né? Ele vai fazer um recorte, copia e cola, tá? E eu fiz o meu com astrólogo e fiz o meu pelo site também, né? Que eu tinha ganhado. Então no site, assim, não aparece planetas retrógrados, entendeu? Ele é bom, mas ele não aparece o outro lado da moeda. Isso é o que eu percebi, tá? É diferente, né? O astrólogo ele vai ver uma visão complexa, né? E completa do mapa astral. Mas assim, já quebra um galhão. Já quebra um galho, viu, Letícia? Então tá, voltando lá pro Câncer, né? O inferno astral do Câncer é Gêmeos. Então assim, o que falta pro Câncer, né? Por que o Gêmeos é o inferno astral do Câncer? Porque o Câncer
sente falta da leveza dos gêmeos, né? Das vezes ser um pouco descompromissado, sabe? Não é que é irresponsável, não. É que o gêmeos ele é muito jovial, né? Então ele é leve. E o câncer, ele guarda muitas coisas, muitos sentimentos, muitas emoções, né? Ele não esquece, é o signo da memória. E os gêmeos acaba esquecendo, Os vai gêmeos passando esquece, e os gêmeos ele releva. a fila anda, a catraca gira e vamos voando, não é bem assim, né? Exatamente, né? Então, por isso que seria legal, né, o câncer procurar entender um pouco mais sobre si mesmo, saber um pouco mais, né, do seu interior, do seu subconsciente, que o gêmeos ele facilita. Olha só, isso que é interessante, ó, você entender uma coisa. Por exemplo, uma característica do signo de câncer é a mediunidade, ou a sensibilidade espiritual. Ele é muito ligado com a religiosidade, o signo de câncer. Por que isso, Juarez? Porque ele tem gêmeos na casa 12. A casa 12 é a casa do inconsciente, mas também é a casa da espiritualidade. E gêmeos é o canal de comunicação. Então ele tem um canal aberto, percebe? Então assim, aquilo que eu falo, aquilo que pode ser o nosso desafio, o nosso inferno astral, pode ser também aquilo que nos abre o espaço, a conexão para algo muito maior, muito mais transcendente, como o despertar da consciência, né? Como a expansão da consciência, que é exatamente a casa 12. Então não necessariamente a casa 12 é o inferno, sempre vai ser problema, sempre vai ser ruim. Não. É ruim se a gente pegar as oitavas inferiores, as vibrações negativas. Se a gente vibrar nisso, se a gente pensar nisso, se a gente optar por isso. Agora, se a gente buscar as oitavas superiores, aí já não é mais inferno astral. Aí já é a porta, sabe, da espiritualidade transcendente. Isso é muito bom e muito importante na vida da pessoa, tá? É legal que fique claro isso para todo mundo que está assistindo, ok? A gente fala às vezes inferno astral só para que é uma coisa mais conhecida, é uma expressão que circula muito aí na internet, as pessoas falam e tal. Câncer, Leão. Né? Então, esse é o da Letícia, é o inferno astral, né? De quem é virginiana. Não, agora nós vamos falar do signo de Leão, que o inferno astral é Câncer. Ah, tá. É o próximo, tá? Então, Ale. Então nós estamos falando de Leão. Quem é de Leão, quem tem o signo de Leão, né? Muito bem, o que significa o inferno astral de Leão estar no signo de Câncer, então, né? Olha, é bem claro e evidente também, gente. Voltou lá. Voltou. Bem fácil de entender. O signo de Leão, gente, ele é vaidoso, ele gosta de aparecer, ele é o cara, ele chega chegando, né? Aquela mulher perua, né? Que põe aquelas coisas grandes, uns brincos grandes, uns colares grandes, cabelo cheio de coisa colorida e tal, né? E o Câncer é todo tímido, né? Então é uma coisa que incomoda muito o Leão. Vamos supor, são duas amigas, uma leonina e outra canceriana, né? A leonina vai se incomodar com a timidez, né? Não, mas peraí, você está me atrapalhando, você está... Calma, vamos lá, vamos parecer, nós somos lindas, bonitas, gostosas, né? Todo mundo vai querer conversar com a gente, vai querer sair com a gente. A canceriana, não, eu não sei, eu tenho vergonha, eu tenho que voltar para casa, meu pai e minha mãe estão esperando, né? Assim. A igreja fala tal coisa, é bem assim, né? O Câncer é bem... Então, assim, esse lado do Câncer incomoda muito o Leão, por isso que a gente pode falar que é o chamado inferno astral. Mas, de fato, o que acontece? Para o Leão, ele é tão para fora que às vezes ele deixa para trás, ele não trabalha, não elabora, não tem experiência com as coisas cancerianas, que é a família. Então, ele pode brilhar na sociedade, né? Ele pode ter um destaque na sociedade, mas o ponto fraco dele é a família, né? É a sua vida íntima, familiar, é lá dentro de casa. Tá ok? Então, essa aqui é essa questão do Leão. Niva! Ei, Niva! Tudo bem, querida? Então, o que o Leão deveria fazer, né? Para crescer, para evoluir, ser um pouco... Tá lá o quê? O pessoal tá dando joinha lá, na linha do tempo. Então tá. Beleza, só tá travando pra gente só, então. Obrigadão. É só no monitor aqui. O Leão, ele deveria cultivar um pouco também a sua intimidade, a sua vida íntima e familiar, ser um pouco mais sensível.
Porque senão as pessoas de dentro de casa falam, mas você é lindo, bonito, maravilhoso para os outros, aqui em casa você não ajuda, você não faz nada, você quer que fica tudo girando em torno de você, né? Então falta o quê? A sensibilidade, falta o câncer, né? Falta para o leão um pouco de interiorização, falta aquela coisa de ficar meditando um pouco, talvez a própria religiosidade. Porque às vezes o leão ele pode ir muito no status quo, naquilo que a sociedade aprova, que é legal, né? E deixa para trás coisas antigas, tradicionais, coisas que realmente são importantes e relevantes para a vida da pessoa, tá? Então, Petra, bem-vinda. Ei, Petra, tudo bem, querida? Então, assim, né? Então, bacana, não é só o lado ruim, não é só o inferno astral, não. O câncer para o leão. O leão aprende, né? Ele deve experimentar coisas assim. Botar uma dosezinha do canceriano nele mesmo. Exatamente. Não é tirar de geral, é tipo botar uma dose, né? Agora sim, nós vamos lá na sua amiga. A Letícia. Virgem com ascendente não. Virgem, o inferno astral é leão. Né? Bom, qual a característica do signo de Virgem? O signo de Virgem, gente, a característica dele é ser prestativo, é ser pessoa humilde, trabalhadora, né? Rotineira, constante, dedicada. E o leão, ele não tem nada de humildade, né? Não tem nada. O leão, ele aparece, chegando, aquilo que eu falei. Pro Virgem, nossa, isso é coisa horrível. Imagina aquela pessoa arrogante, né? Ela quer aparecer. Mas não é arrogante. Pro leão, ele mesmo não é arrogante. Não faz intencionalmente, né? Não faz intencionalmente. Ele já chegando, mas às vezes ele tá chegando na dele. Os outros aqui enxergam demais, ou ele que brilha demais, não sei. Né? Então tem essa coisa, nem todo leonino faz de propósito, ele é assim, e outras pessoas que não o conhecem podem achar que ele é arrogante, mas na verdade não é o jeito dele, que cada um tem seu jeito, né? Um é interiorizado demais, o outro se expõe demais. O Virgem, por exemplo, ele gosta de etiqueta, né? De chegar, bom dia, né? Fala o nome da fulana, bom dia, dona Maria, como é que tá a senhora, o seu filhinho, tudo certinho, tudo direitinho em casa, tá tudo bem, a saúde de vocês? Aí o leão chega, oi gente, balada, sabe? O Virgem fala, gente, que é isso? Que falta de respeito. Sou eu. Que assim, falta de respeito. E aí, beleza? Ei. Tipo, eu pergunto como vai a família, quando vai... Não, eu já perguntando esse e aí é pra todo mundo, entendeu? Tem muita coisa. Então, assim, observa isso, né? Mas agora, aquele outro lado, né? O lado que o Virgem deveria aprender com o leão. Às vezes, para o Virgem, falta um pouco da autoconfiança que o leão tem. Ele gostaria de ter alguma coisa na vida dele, pode ter acontecido, que embotou, que traumatizou, que bloqueou essa autoconfiança, né? Para ele seria muito importante, porque ele se critica demais. Ele já se critica, não precisa ninguém criticar ele, né? Quando ele critica os outros, o virginiano ou a virginiana, é uma coisa que ele faz com ele mesmo, né? Então, é uma coisa pessoal, né? E a falta, então, essa questão da autoconfiança, essa questão, sabe, do brilho próprio, né? De ter certeza que tem algumas coisas que são boas. Todo mundo serve para alguma coisa. Então é só descobrir a que a pessoa serve. Nem que sirva para mostrar para os outros que não serve para nada. Isso aí eu aprendi no quartel com o sargento, né? Ele falava, todo mundo serve para alguma coisa. Era o sargento Rosa Cruz. E ele falava, todo mundo serve para alguma coisa. Se pegar uma pessoa que não serve para nada, absolutamente nada, serve de exemplo do que não se deve ser. Ela serve, né? E o Virgem, às vezes, ele se coloca muito por baixo, né? Quando às vezes a gente dá aula, eu brinco, eu falo que o Virgem ele gosta de achar que ele é o verme do cocô, do cavalo, do bandido, né? Aquela coisa lá embaixo. E não é assim, não é assim. Todos nós temos habilidades, competências, qualidades. Geralmente, quando o Virgem faz uma crítica, ele está certo. Geralmente, ele tem uma habilidade de botar o ponto, sim, né, quando o dedo ele chega na a falar, realmente, eu tenho muitas amigas virginianas. E elas são assim, se elas chegam a falar, para e pensa, porque algo tem, elas não falam à toa, não. Então, assim, né, por um lado, se falta a autoconfiança do leão pro Virgem,
falta também a simpatia do leão, né? Falta porque o que acontece? O leão ele é como o sol, ele irradia, né? Coisas boas de um modo geral, a vida, a certeza, confiança, alegria, sucesso, realização, né? E o virgem às vezes ele insiste muito só na crítica. E isso é ruim para ele mesmo, com ele mesmo, né? E às vezes ruim na relação com as outras pessoas, tá? Então é uma coisa que seria legal, né? O signo de Virgem aprender, né? Com esse inferno astral. Né? E agora me ocorreu uma coisa interessante, gente, falando em inferno, né? Todo mundo assim teogeriza de inferno, né? Uma vez eu estava conversando com o padre aqui de São Tomé, ele já mudou, já foi para outro lugar também, e eu estava falando o seguinte, falei, padre, a maioria das pessoas quer, como Jesus, sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas ninguém quer descer aos infernos antes. Porque no credo católico está lá, desceu aos infernos no 7º dia, no 3º dia, uma coisa assim. Hoje já mudou, já não é mais inferno, desceu à mansão dos mortos. Mesma coisa. Né? Mas é a mesma coisa. Nós temos que passar pelo inferno como Jesus passou, para nos depurarmos, para nos limparmos. Né? Os heróis da mitologia também passavam pelo inferno. Sim. Esotericamente, a gente sabe que o inferno é o lugar mais sagrado que existe, porque lá só sai o que é puro, o que é limpo. O que não é, fica lá. É cozido, é alquimizado, né? Se for impuro, vai continuar lá, até ficar puro, né? Exatamente, né? Então a gente não pode ter receio do nosso inferno interior. E essa é uma linguagem que eu estou falando, religiosa e esotérica, mas numa terapia, se você procurar qualquer signo, viu, gente? Estou falando aqui em Virgem, mas não é só ele, não. Todos os signos, né, têm as suas mazelas. Não tem signo melhor ou pior, não, viu? Não existe isso. Todos os signos têm um lado bom, um lado ruim, e a gente oscila e tal. Então, assim, mesmo qualquer signo, qualquer pessoa deveria fazer uma terapia, uma boa terapia. O que é uma terapia? É visitar o seu inferno, é olhar o seu inconsciente. O psicólogo vai te ajudar, depende da linha que ele estiver trabalhando, para usar uma técnica X, Y, Z. Mas, em síntese, o trabalho do psicólogo é acessar o inconsciente, o inferno da pessoa, os traumas, os medos, os bloqueios. E você só vai conseguir caminhar quando você encarar, pegar o leão pelo chifre, o boi pelo chifre, o leão pela juba, né? Encarar de frente. Aí vem a catarse, que a gente chama, a pessoa chora, ela lembra do trauma e tal, mas aí depois ela alivia, aí ela vai pra frente. Eu tô pensando, eu já levei muitas amigas virginianas, né, que ficavam cheias de críticas pra ir pro palco, vambora, e elas acabavam indo. Então eu já ajudei muitas amigas virginianas a tirarem um pouco dessa crítica e conseguir... Da autocrítica. Isso, da autocrítica, e conseguir se mostrar no palco, sabe, porque era muito difícil. Elas queriam, mas porque os outros, porque isso, porque aquilo. Para com isso, vambora. Sabe? Então, essa autoconfiança, né, leonina, então elas ficavam muito criticando elas mesmas. E no fundo, pra mim, na minha visão, elas estavam perfeitas. Entende? Então, assim, você observa que muitas vezes, por exemplo, para o virginiano, né, o comportamento leonino é um comportamento ruim, inadequado, né? Então ela poderia gerar uma inimizade. Ao passo que, se encarasse como realmente um desafio, um complemento, né, aí ajudaria. Né? Então, a Letícia volta a falar, ela é de peixes com ascendente leão. Então, assim, para colegas lá da dança que você faz, virginiana, seja de signo solar ou ascendente, ela pode ser muito mitidona, né? E não é. Aquelas que não me conhecem podem achar que é mentira, arrogante, mas não é. É o jeito da pessoa de chegar e tal, né? E quem conhece acaba gostando, porque acaba abrindo um caminho, né? Para essas virginianas. Aliás, beijo para todas as minhas amigas dançarinas virginianas maravilhosas. Então, gente, vamos lá. Então agora vai ser Libra. Libra, o inferno astral é? O anterior? Virgem, isso. Falando tanto leão. Vai. É Virgem. Libra. Então, Libra, né? Qual a característica do Libra? É a sociabilidade. Né? O Libra, ele é aquela da turma do deixa disso, dos pano quente, né? Que gosta de tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo harmonioso, tudo, sabe? Com musiquinha e tal, né?
Aí o Virgem vem e começa a botar os dedos na ferida. Isso mata o Libriano. O Libriano fala, meu Deus do céu, já se viu uma coisa dessa? Não se faz isso, não é educado, né? Se criticar. Botando assim, e o Virgem fala, né? E o Virgem fala, mas não é para magoar, para machucar ninguém. Ele, pelo contrário, ele está achando que está ajudando. Tá ajudando. Olha, ali está sujo. Olha, ali tá desalinhado. Olha, isso aqui precisa melhorar. E vê o lance da arrogância leonina, que não é arrogância, é sem querer. O virginiano também, essa crítica, é sem querer, é pra ele, é pro bem. Pra ajudar o amigo, pra ajudar a pessoa. Mas pro Libra, imagina, o Libra é o signo das etiquetas, né? Ele é a etiqueta em pessoa, tá certo? Então ele jamais vai fazer uma coisa, uma crítica, uma coisa inadequada, sabe? O Libra, ele é o signo da moda, né? E o Virgem não, o Virgem ele vai e critica mesmo, ele põe o dedo na ferida, ele dá o toque, né? Os virginianos, que na hora que eles falam alguma coisa, o meu radar já liga, tá acontecendo alguma coisa, senão eles não falariam, entende? O Libra, por exemplo, se ele está num casamento chique, né? Tá no casamento e tal, né? Aí, sem querer, ele derruba um copo assim na mesa, né? Vai fazer de conta que ele não viu. O Virgem não, o Virgem vai lá pegar e vai arrumar, vai limpar. Para com isso, tem gente para limpar, né? Aí o Virgem vai limpar na hora, o Virgem se incomoda, ele não dá conta de não limpar. É interessante isso, né? Então isso incomoda bastante, né, o libriano, esse lado prático, crítico, né, e às vezes até é muito humilde, né? Uma vez eu acho engraçado os hábitos das pessoas, sabe? Uma vez eu estava num restaurante meio chique lá em São Paulo, estava com um grupo de alunos, né, há muitos anos atrás. Aí o garçom estava ali fazendo alguma coisa e eu fiz uma coisa que eu achei inadequada. Eu pedi desculpas pro garçom. Falei, você me desculpa e tal. Aí a moça que estava do meu lado, mais chique, falou, não se pede desculpa para garçom. Não, falei, como não? Eu peço desculpa a um ser humano, então me se ele é garçom, se ele é o quê? Eu também não concordo com isso, não. Ué. Mas, sabe, não, mas às vezes essas questões de etiqueta, Letícia, elas têm uma razão. Às vezes você pode querer colocar a outra pessoa também constrangida, sabe? Porque não é habitual, não é normal, né? Pessoa pedir, fazer algumas coisas a nível coletivo, a nível social. Existe um padrão de comportamento. O Libra, ele está muito ligado com esse padrão de comportamento. Tão ligado que ele rege o direito, os advogados, é o padrão de justiça do relacionamento humano. Entendeu? Então, às vezes não é por maldade, não. Mas às vezes você pode colocar a pessoa numa circunstância constrangedora. É que nem, por exemplo, né, chega, sei lá, vou encontrar, ou ao contrário, vamos lá, nós dois vamos encontrar um casal amigo da gente num restaurante, né, uma pessoa que não te conhecia, aí ele vem e começa a te elogiar, te achar linda, maravilhosa e tal. Em tese é uma coisa boa, mas é uma coisa que pode te constranger e me constranger. Você fala isso é chato, vamos conversar em geral. Então, né? Então assim, mesmo assim, não é. Existem regras, existem etiquetas, né, que a gente deve seguir, que é o mundo libriano. Agora, o que falta para o Libra? Falta o Virgem, falta um pouco de autocrítica, falta um pouco de praticidade, né? O Libra é um signo de ar, né? Então ele é muito avoado, ele vai de acordo com a sociedade, né? De acordo com as circunstâncias, né? Então falta para ele um pouco uma análise maior, né? De ter uma opinião um pouco mais crítica, mais definida, ter uma opinião mais pontual, mais objetiva, né? E às vezes cuidar um pouco de si mesmo, porque o Virgem ele é um signo de cuidado próprio, né? E o Libra, ele é muito de olhar os outros, de olhar a vida social. E, às vezes, descuida da sua vida pessoal, da sua vida particular, às vezes até da sua própria saúde. Sabe aquela pessoa que dá notícia de tudo, que vive no WhatsApp, no Facebook, coisa e tal, mas é a vida pessoal dela, né? Ela fala com todo mundo e tal, mas ela, às vezes, falta trabalhar. Então, depende, né? Como eu falei, não podemos generalizar, não estou falando da pessoa de Libra, estou falando do signo, que todos nós temos no nosso mapa astral em algum local, né? É claro que para a pessoa do signo de Libra, essas características são mais fortes, mais evidentes, mas não necessariamente que seja uma marca registrada, né? Porque tem o resto do mapa astral todo que ela pode ver, que ela pode aproveitar. Tá certo?
Um oi para Rose Queiroz, para Maria de Nazaré. Beijo para vocês, bem-vindas. Olá, então vamos lá. Continuando. Agora nós vamos para o signo de Escorpião, né? E o inferno astral de Escorpião é o Libra. É o anterior, o Libra. Por que que é? Aí, Gente, Carla, Escorpião, hein? Por que que é o Libra que é o inferno astral de Escorpião? Porque, gente, o Escorpião é o signo da intensidade, da profundidade, né? O Escorpião, ele mergulha na coisa e tem que sair do outro lado. Ele pode sair todo arrebentado, todo estourado, mas ele sai do outro lado. E o Libra já não é essa coisa da profundidade, que quando a gente aprofunda em qualquer coisa, a gente vai encontrar caca. Nós vamos encontrar imperfeições, problemas, erros, falhas, né? Então, para o Escorpião, o lado muito social, mise-en-scène, né, do Libra, o Escorpião, nossa, ele quer roer as unhas, arrancar os cabelos, né? O Escorpião, ele gosta de buscar a verdade, esteja onde estiver, na forma que estiver, doa quem doer. O Libra não, o Libra fala, não, para que a verdade? Vamos deixar tudo em paz e harmonia, né? Aquela coisa socialmente harmônica. Então isso incomoda bastante o Escorpião, né? Esse lado assim muito sociável do Libra, né? E é o ponto fraco dele. Geralmente as pessoas de Escorpião, elas têm até um trauma, né? Elas acham que elas não são sociais, elas são antissociais, são muito briguentas, cria muito caso, né? Onde elas estão, aparecem, elas é como se fosse um catalisador, sabe aquelas coisas que quando a gente vai fazer exame no hospital, né? Injeta um catalisador para dar um contraste, para ver qual é o problema. O Escorpião faz isso, onde ele chega, o ambiente em volta muda, gente. Ele não precisa fazer nada. A força que ele tem, a característica do Escorpião é realmente ser um contrastante. As coisas aparecem. Se tiver caca escondido debaixo do tapete, vai aparecer. Alguém vai descobrir, vai botar e vai, sabe? Não necessariamente ele, mas as coisas vêm à tona. Então, quando a pessoa está com outra, né? Também o interior vem à tona, né? As imperfeições, os medos, os traumas, os bloqueios, né? Porque o Escorpião, ele é o outro inferno, né? Se o Peixes é inferno, o Escorpião também é inferno, né? É um inferno até mais consciente. Se o Peixes é um inconsciente, o Escorpião poderia representar o subconsciente, uma coisa que a pessoa já tem uma ideia, já sonhou com aquilo, né? Então, esse lado assim mais sociável do Libra incomoda demais o Escorpião. Mas isso que falta para ele, falta o quê? O que ele sente que falta? A paz, a harmonia. Falta para o Escorpião a empatia, característica do Libra, de se colocar no lugar do outro, de relevar, falar, às vezes não é tão importante isso. Às vezes tem Deixa coisas que não lá. dá para ir tão profunda. Não há necessidade. E tem coisas que é para ir profunda. Não é agora, né? Sabe? O Libra, ele tem muito isso. Tá bom, você não está errado, mas sabe? Deixa para lá. Então, falta um pouco desse aspecto mais diplomático, né? Mais empático, mais sociável do Libra para o Escorpião. O Paulo Camilo tá assistindo, Paulo? Nossa, hein, Juarez? Ele é escorpiano. É o Paulo. Então, né? E, bom, é claro, gente, que isso aí, que nem a Carla que está nos assistindo, a pessoa pode extrapolar para várias coisas, né? Então, por exemplo, organicamente, para uma pessoa de Escorpião, o ponto frágil de saúde tende a ser os rins, né? A Carla, inclusive, tem curso aí de medicina oriental, né? Então, os rins, a energia do Qi, né? Que fica armazenado nos rins, é uma característica bem do Escorpião, da fragilidade do Escorpião, né? Ou então as coisas que diz respeito à Libra, que é casamento, por exemplo, né? Porque o processo do Escorpião é um processo alquímico de individuação. E o indivíduo, quando ele entra no mergulho em si mesmo, né? O nós, ele acaba sendo prejudicado muitas vezes, né? Se a outra pessoa não entender, não tiver no mesmo pique, no mesmo ritmo, no mesmo caminho, ela não vai entender, aí não vai dar certo, tá? Então, é a coisa do inferno astral, né? Do lado negativo, Carla? né? Sagitário, né?
Como que é o inferno astral do Sagitário? É Escorpião, é exatamente o Escorpião. Por quê? Gente, Sagitário, ele é o signo da felicidade, né? Da alegria, da festa. E acabei de falar que o Escorpião é o signo do inferno, né? Do sofrimento, né? Da intensidade da coisa, né? O Sagitário, ele quer curtir, né? Ele quer viajar, ele quer passear, ele quer ver o lado bom das coisas, né? E compartilhar isso com as pessoas. Aí o Escorpião fala, não, mas vem aqui, olha isso aqui, tem que ser resolvido, é muito importante, né? Bem assim. Profundo! Aí eu só estava, que isso, cara? Para com isso, que drama é esse? Quanto drama, quanto sofrimento, já a vida já é um drama. Pra quê? Né? Vamos viajar, vamos curtir, vamos passear, vamos bailar, né? Vamos festar, né? Vamos buscar a transcendência. A coisa não é tão positiva assim, mas também não é tão negativa assim. Também, exatamente. Né? Muita diferença, né? Então, exatamente. Então, às vezes, né? Então, até esse estereótipo que existe do Sagitário, ser festeiro, por exemplo, incomoda demais aquela intensidade e profundidade do Escorpião. O Escorpião, ele quer pegar uma coisa e ir a fundo, né? E, às vezes, o Sagitário nem sempre quer fazer isso. Não é o meu caso. Pelo contrário, eu gosto muito da intensidade e da profundidade, mas aí entra em detalhes do meu mapa astral. Mapa astral de outras coisas. Outras características, né? Mas assim, então o que falta para o Sagitário? Falta o Escorpião. Falta exatamente, como a Letícia falou, nem 8 nem 80. Nem ficar viajando a vida inteira, curtindo, achando que tudo que é festa, é baile, é alegria, sabe, é sorte, é prosperidade. A realidade não é realmente essa. Não, né? A gente tem que se transformar, a gente tem que buscar, a gente tem que se melhorar, tem que se alquimizar, até para conseguir as oitavas superiores do Sagitário, que é a parte da espiritualidade, da evolução, da transcendência, da religiosidade em alto nível, né? Então, somente com essa característica mais de profundidade escorpiniana é que a pessoa consegue, né, realmente transformar e atingir a plenitude do Sagitário. Ele só vai conseguir atingir a consciência expandida, o paraíso que é representado por Sagitário, depois que ele passar pelo inferno, que é representado por Escorpião. O paraíso, ou sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, só acontece depois que passar por Escorpião, pelo inferno, tá? Então, isso que é importante aprender, o Sagitário aprender, né? Para ampliar os seus horizontes, crescer e evoluir, se desenvolver. Certinho? Certinho. Capricórnio, né? Então, Capricórnio tem como inferno astral Sagitário. Sagitário, com certeza. Qual a característica do Capricórnio? Conta pra nós, Letícia. Qual a característica do Capricórnio? O Capricórnio é aquele que é mais fechado, sisudo. Ele é mais sisudo, ele é mais certo, assim, vamos dizer assim, mais, entre aspas, né, vamos dizer, seria a palavra certa, responsável. Isso. Responsável até demais, além da conta, pelo menos pra mim, eu acho. É soturno, é preto e branco, é cinza. Ele é mais sozinho, ele não é aquela coisa super positiva de festa e tal, não, pelo contrário, não é dele interiorizado, entendeu? Olha, o contrário do sagitariano. Pois é, percebe? Então o que acontece? Sagitário é aventureiro. A característica do Sagitário é aventura. Sabe Indiana Jones? É Sagitário. Sabe? Silvio Santos, ele é sagitariano, Silvio Santos, sabe aquela coisa, quem quer dinheiro, né? E de felicidade, sagitariano, e festa. E o Capricórnio fala, gente, tem que ser responsável, tem que ser sério, não é brincadeira não, tem que trabalhar. A Sol tá rindo, que chegou a vez dela. O Capricórnio, ele pensa que, olha, tem que pensar na manhã, no futuro. Isso é muito sério, gente. Peraí, tem que ter disciplina, tem que planejar, organizar. Se eu fizer uma festa hoje, será que amanhã eu vou estar sem dinheiro, passando fome? Deve ficar festando aí, né? Sabe? Então, mas não tem que ser 8 nem 80, nem tão igual o Capricórnio e nem igual o Sagitariano, né? Tem que ser essa medida. Então, e o Capricorniano falta esse pontinho de Sagitário. Então, mas lembra que eu falei no começo? A casa 12 ou inferno astral, geralmente é o que a pessoa tem bloqueio, tem medo, tem vergonha, né? Ou reprime. Então, todo capricorniano, se você conversar com ele fala, olha, eu estou trabalhando sério, dedicado, eu quero depois de 40 ou 50 anos de trabalho, sabe, ter dinheiro para fazer uma viagem.
Né? Mas ele quer ter o dinheiro sólido, seguro, ter imóvel, né? Ele quer ter a casa própria, ele quer ter a certeza lá depois que ele aposentou, né? Que não vai faltar dinheiro de jeito nenhum. É diferente, né? Do Sagitário. Aí que ele vai viajar. Que deve pensar, não, eu vou viajar agora, eu pago em várias vezes, porque sabe se depois eu vou poder viajar se eu não morrer, né? Então, vambora. Olha que diferença. É interessante, você lembrou de uma coisa muito interessante, que há uma diferença, por exemplo, gente, entre o raciocínio do economista e do contador. Né? Qual a diferença? O contador, eu conheci um contador virginiano, aliás, virgem é tipicamente o signo de contadores, que vê centavos, tem que bater centavos, minúcias, né? Isso é virginiano, né? E ele fazia isso, ele economizava, né? Ele falou, imagina que eu vou pagar juros. Não vou pagar juros. Eu vou economizar, guardar o dinheiro, 10 anos se for necessário, né? Para a hora que eu quiser eu compro, aí eu vou negociar, que eu posso pagar à vista, em vez de eu pagar juros, eu vou ter desconto. A ideia do Capricórnio é muito parecida com o do Virgem, que é terra, né? Mas sabe se lá está vivo até lá, ou se aconteceu, pois ou é. se vai comprar outra coisa, ou dinheiro precisa. A ideia da economia, a ideia do economista não é diferente. Você financia, você começa a desfrutar agora. Você entende? É uma coisa sagitariana. Já melhorou um pouco, né? Esperar 10 você vai anos. pagar juros, você vai pagar muito mais do que vale, mas pelo menos você já está desfrutando. Você tem que esperar 10 anos. Tem que esperar 10 anos. Esse negócio é muito terra, né? É Virgem, é Capricórnio, né? Esperar 10 anos. Então, assim, há empresários, né? Que nem eu sou administrador. Uma coisa que a gente aprende em administração é que, às vezes, você tem que fazer empréstimo numa empresa. Tem gente que não quero ter dívida. Mas, às vezes, você pega o empréstimo, com aquele empréstimo você tem capital de giro, você compra matéria-prima, produz, gera, e você vende, ganha dinheiro, paga aquele empréstimo e sobra. Você não investe como que você vai girar. Exatamente. Né? O que eu ia falar? O Áries também não vai aguentar esperar 10 anos, né? Então, observa como o Capricórnio, o pensamento dele é bem empresarial, viu, gente? É bem objetivo mesmo, pensar no futuro, sabe? Ele procura a tendência de ter alguma coisa sólida, né? Um emprego sólido, fazer um concurso de Petrobras. Cara coerente, né? Concurso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, né? Ele é mais ou menos assim, ele é coerente, né? Não, vou fazer uma faculdade tal, vou fazer depois a especialização e vou me dedicar, e aí vai funcionando, né? E é interessante que Sagitário rege também a publicidade e propaganda, que muitas vezes, para o empresário, é besteira, é jogar dinheiro fora. Para quê? Fazer propaganda. Mas tem que fazer. Né? Como é que o pessoal vai saber? Aí o sagitariano fala, olha, se não fosse necessário, Coca-Cola não faria. Não, porque McDonald's não faria, né? Sei lá, Volkswagen não faria propaganda. Então, observa como são complementares, né? Então, são coisas que às vezes a gente precisa mesmo para a gente poder crescer e evoluir. E, a priori, parece que é o inferno, que é uma coisa negativa, contrária, que realmente incomoda, que prejudica. Tá? Então, isso é legal, a gente está falando para a gente ir aprendendo as coisas, né? E como para o Virgem faltava um pouco de Leão, né, que é aquela autoconfiança, para o Capricórnio falta um pouco da ousadia do Sagitário, né, da confiança na sorte. Olha, vai dar certo, vamos lá. E o Sagitário, ele se sente abençoado, né? E o Capricórnio, às vezes, ele se sente amaldiçoado. Então, nem 8, nem 80. Seja uma pessoa normal, nem amaldiçoado e nem abençoado. Então, equilibra aí com essas duas características antagônicas. Certo? Então, vamos lá. Agora, Aquários. Signo de Aquários. Então, o inferno astral de Aquários é Capricórnio. Certo? Muito bem. Qual a característica do Aquário? É a revolução, é a liberdade, é a automação, né? E o Aquário, ele rege a informática, a robótica, né? Rege um monte de coisa assim, dessa astrologia. E aí, o que acontece, né? O Capricórnio, ele fica, e o Aquário, ele gosta das coisas rápidas, urgentes. O Capricórnio fala, não, vamos programar para começar a instalar a informatização daqui 10 anos.
Porque a gente tem que qualificar as pessoas, né? A gente tem que pensar no futuro das pessoas, às vezes nos empregos, que aqui tem pais de família, que às vezes lá atrás tem filhos, esposa, né? Irmãos, pai, mãe. Sabe, o Capricórnio, ele é lento, ele é pesado nessas decisões. Só que, cara, não, gente, oi, é importante, depois o povo vem correndo, corre atrás, faz um cursinho aí, né? E o Capricórnio, ele é muito lento, muito pesado. É um caminho ao longo prazo, o Capricórnio. Né? Sabe? Então, às vezes, é que nem o que nós estamos vivendo agora, né? A necessidade de uma vacina para o Covid-19. Só que o pensamento capricorniano fala, não, olha, tem que fazer testes em cobaias, duplo cego, que não sei das quantas, e várias formas, testar aqui, ali, ver o perfil de uma pessoa lá da Europa, outro da África, outro da América do Sul. É um negócio que vai demorar um ano. Mas vai demorar. Aí o Aquário fala, você tá doido, cara, eu preciso do negócio agora, é urgente, né? Vamos lá, rapidinho. O Aquário, ele gosta, então o Aquário arranca o cabelo também com as coisas capricornianas da vida, né? Falta, às vezes, para o Capricórnio, ou melhor, para o Aquário, falta aquela questão, às vezes, de respeitar alguns limites. Na prática, nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, um pensamento bem aquariano são os gênios. E quantos gênios não experimentaram em si mesmos remédios? Né? Tem uns que morreram até pelo próprio... Isso não é ético, gente. Isso aí, desenvolvimento, o Conselho de Ética jamais aprovaria, o Conselho de Ética da Medicina jamais aprovaria. Até em filme aparece, né? O cara pega, põe em si mesmo para experimentar, para não ter que passar aquele processo. Já que não pode também, é antiético fazer em outra pessoa, ele faz nele mesmo, ele é a própria cobaia. Ele acredita tanto. Muitos até morrem do próprio... Ele acredita tanto que o Aquário é aquele que levanta a bandeira, né? Ele tem um ideal, olha, é isso, é aquilo, vamos lá, vamos lutar e tal, né? Ele acredita tanto que ele faz, né, em si mesmo a coisa, percebe? Então, assim, nem 8 e nem 80 de novo, às vezes falta para o Aquário um pouco de precaução, de prudência, de maturidade capricorniana. Sim. Né? Falta de, às vezes até medo das consequências, porque o lado negativo do Capricórnio é o medo, né? Então falta medo das consequências, sim. Né? Vai lá injetar em si mesmo isso. É meio doido isso, né? A Sol tá falando que ela atrai sagitarianos, que ela gosta do alto astral. Então tá no ponto certo, né? Quando você está atraindo o que é o seu inferno astral e está gostando disso, você está evoluindo, né? Então, mas normalmente serve para Sol e para todo mundo que está assistindo, é aquilo que nós falamos lá no começo, né? A gente tende a atrair aquilo que a gente quer, desafio para a gente. Que nem quem não gosta de bêbado atrai bêbado, né? Quem mais reza, tem mais assombração. É verdade. Tem alguma coisa a aprender com isso. Certamente, né? Alguma coisa a aprender. Então, ao invés de rechaçar, de criticar, de ver só os defeitos, a gente tem que ver o lado positivo, aprender com o outro lado, com a outra pessoa, né? Ver o que aquilo pode acrescentar na nossa vida. Tá certo? Zimbaião, boa tarde. Então, se você está atraindo aí Sagitário, é porque você precisa aprender alguma coisa com o Sagitário também. Não é abandonar o que você é, não. Aprender alguma coisa do Sagitário. Né? Nem 8, nem 80. E às vezes o Sagitário, que também é atraído por você, tem que aprender alguma coisa contigo, com o seu lado Capricórnio. Certamente. Né? Tá? Ok. Então, finalmente, Peixes, né? O signo de Peixes, qual que é o inferno astral? É o signo de Aquário. Eu atraio tanto Aquário. Né? Pois não é noção de como atrai Aquário. Exatamente, né? Eu adoro aquarianos. O que acontece? O signo de Peixes, gente, ele é muito abstraído, né? Muito transcendental, sabe? Muito conectado, né? Com as forças cósmicas, é muito sensível, muito intuitivo, né? E o Aquários, ele é muito lógico, racional e elétrico, agitado, né? E imagina, Peixe querendo meditar, e o Aquário lá do lado, né? Fazendo um funk da vida, fazendo um batidão. E né? O peixe lá meditando com incenso. Não rola, cara. Música New Age. O peixe fala, gente, ô povo, né? O que eu estou fazendo nesse planeta? Né? Eu não nasci aqui, eu não sou daqui. Verdade.
Se sente cachorro caiu de caminhão de mudança, né? Não, você sente um ET, né? O sentimento de ser um extraterrestre. Então, assim, o Aquários, ele é tudo assim que irrita muito o Peixe. O Peixe, ele gosta de plenitude, de paz, de harmonia, né? De placidez. É como se fosse a superfície de um lago, né? E vem o Aquário com aquela agitação toda, aquela rebeldia. Não, tem que mudar, vamos fazer isso, fazer aquilo outro e tal, né? Isso irrita, isso, sabe, deixa o Peixe muito desequilibrado mesmo, sabe? Mas eu gosto da lógica aquariana porque é uma coisa que me complementa. Então, mas aí não é o seu lado Peixes, aí é o seu mapa astral que traz essa questão aquariana. Tem aí quase meia dúzia de... Tem uma série de coisas lá aquarianas. Aquarianas, então, muito aquário. Você não é a típica pisciana. Não, eu sou uma pisciana meio aquariana. É meio leonina, aí vai. Meio pouco de tudo, mas tem coisa que tem mais. Então, assim, né? Então, o que o peixe deveria aprender com Aquários, né? Exatamente essa liberdade, esse entrosamento social, né? Porque o peixe, às vezes, ele é muito sozinho. Ele é muito interiorizado, né? E o Aquários, ele é um signo de sociedade, de grupo. Não de sociedade como um todo, mas grupos específicos, né? O Aquários, ele participa de um grupo. Um sindicato, ou uma fraternidade, uma escola, um grupo de pessoas que pensem igual ele, o Aquários. E o Peixe não, o Peixe é muito sozinho, muito isolado. Eu sozinho nesse mundo imenso, sabe? Aquela coisa assim, até dramática demais. Né? Nem é. Inconsciente, quem e sabe. E o que o Peixe deveria aprender com o Aquários é um pouco dessa sociabilidade, de raciocinar um pouco, né? Porque o Peixes é muito de fé. A característica do Peixes é muita fé, né? Não sabe nada, ele se soltar no vazio. E o Aquários é o conhecimento de como funcionam as coisas. Tem que ter o mínimo de conhecimento para você não enfiar o pé no buraco, né? Enfiar a cabeça a testa na parede, tá certo? Então, isso acontece muito com Peixes, né? De pegar o ônibus errado, de fazer besteira, né? Porque não pensou, não planejou, né? Não perguntou às vezes para os amigos, não teve uma orientação e tal. Pegar o ônibus errado? Tá, bafa o caso. Você vai para um bairro que vai acabar chegando em outro. Onde que eu tô? Mas eu ia para tal bairro. Não, você tá lá. Tá, então volta tudo de novo. Isso aconteceu comigo uma vez na vida. Então, gente, olha, é isso aí que a gente queria compartilhar com vocês. Foi bem superficial, rapidinho para cada signo, né? Mas é uma dicasinha, né? Eu acho que a ideia principal é isso. Não existe o certo e o errado, né? Às vezes a gente tem que aprender com o errado, né? Principalmente quando esse errado se reincide na nossa vida. Às vezes os nossos pontos fracos, eles podem se tornar os nossos pontos fortes, né? Aquela pedra de tropeço pode se transformar num degrau para a gente crescer e evoluir. A gente não deve fugir, a gente não deve negar, né? Se a gente encarar o nosso inferno astral, a gente pode sair lá do outro lado da porta, o paraíso está na porta depois do inferno. O seu ponto fraco pode ser aquilo que seja mais forte e seja o ponto que te leve à evolução. Exatamente. A sua força, né? O ponto fraco pode virar a força. Exatamente, tá? Então, assim, isso aí é uma coisa que a gente aprende até em termos de trabalho também. Eu faço orientação vocacional, né? O desafio, aquilo que é problema para a pessoa, que pode levá-la a ser uma excelente profissional de sucesso naquilo. Como é que a gente elege a profissão de sucesso? Não é escolhendo qual que dá mais dinheiro, qual que está na moda. Não. A gente consegue eleger uma profissão de sucesso para nós naquilo que nos incomoda, aquilo que não é problema, aquilo que realmente foi algo muito difícil na nossa vida, aquela pedra de tropeço que a gente vai usar como um degrau para a gente crescer e evoluir. É assim que funciona, tanto na vida profissional, quanto na vida esotérica, espiritual e social também. Tá? Então, assim, eu acho que essa live tem umas coisas assim, meio engraçadas, né? Que a gente sempre fica imaginando algumas pessoas que são assim, é engraçado, né? Mas que traz um conhecimento realmente prático. Sim. Que pode nos ajudar, tá bom? Olha, eu quero comunicar a vocês que nós conseguimos concluir o nosso curso de tarô. Foi um curso de mais de 70 aulas, arcanos maiores, arcanos menores, cada um numa aula individualmente, sem bagunça, sem confusão, né? Ensinamos... Tudo didático, arrumadinho, né? Para você
Se quiser assistir de novo, voltar, tá tudo certinho, tá? E tá muito, muito didático e muito gostoso o curso, Isso. né? Muito especial. São 15 métodos de consulta ao tarô que nós ensinamos. 15, são bastante, vários métodos que facilita muito na hora de consultar o tarô. Quem gosta de tarô aí, tá? Nós ensinamos, além disso, a famosa, o método da mandala astrológica também. Está bem completo, né? A mandala astrológica dá uma contextualização, dá uma visão sistêmica da pessoa. E nós encerramos ensinando um ritual de consagração do tarô. Algo inédito que eu nunca vi em lugar nenhum. Eu também nunca vi ninguém ensinando a fazer ritual de A gente consagração do tarô. uniu o nosso conhecimento, a nossa experiência, né? Porque o tarô, ele é um oráculo mágico, ele é um oráculo iniciático, né? E a abordagem nossa, até o nosso curso se chama, né, tarô sacerdotal terapêutico, no sentido de a gente realmente usar, não só para prever futuro, mas para entender a vida, entender como as coisas se passam, né? E poder orientar as outras pessoas nesse sentido também. Então, vocês estão convidados a visitar lá o site, né? Está hospedado na Udemy, né? O link é abre.ai/curso-tarô-sacerdotal, ok? É só clicar, só entrar colocar lá na URL, no navegador, vocês vão chegar lá na página, e lá tem uns vídeos, umas aulas de degustação que estão abertas, né? A gente apresenta, apresenta o curso, tem a grade do curso, né? E até algumas aulas abertas. Eu me lembro que o AS está aberto, o AS de todos os 4 naipes, né? A gente fala do AS. Uma degustação lá. O Rubens está perguntando preço. Sobre preço, tem o curso completo, tem só a mandala astrológica. Assim, nós tem só os arcanos menores, então você vai variar muito. Lá vai estar escrito, se o que você escolher, vai estar o valor e as formas. Não, peraí, Pisciana, deixa eu explicar melhor. Tem o curso completo que já foi publicado lá na plataforma, que é nesse link que eu passei para vocês, ok? Ponto. Muito bem. Aí a gente pensou, e tem pessoas que já estudaram os arcanos maiores, não querem fazer o curso completo, que é só os arcanos menores. Então nós pegamos o curso completo, né? E segmentamos ele, pegamos uma parte, módulos, módulo, arcanos menores, então está para ser publicado na plataforma, já está postado lá, agora depende deles, né? Só os arcanos menores, só as 14 métodos de consulta ao tarô, depois só a mandala astrológicas, ou só o ritual de consagração. Ou o curso inteiro. Então, o curso inteiro já está lá postado. Então, se você quer estudar algum fragmento do curso, não há necessidade de fazer o curso todo, de pagar o curso todo, tá? Então, tá lá na plataforma, você vai poder pagar com o seu cartão de crédito, isso vai facilitar muito, né? Essa coisa toda com eles lá, na plataforma. Ô Rubens, eu passo pro seu WhatsApp o link, beleza? A gente pode, nós vamos colocar aqui também, na linha do tempo, né? Como resposta, como comentário, aqui no Facebook, o link para facilitar para todo mundo. Tá bom? Então, vocês todos estão convidados. Semana que vem, qual vai ser o tema? Quarta-feira que vem, mesma bate-hora, mesmo bate-canal, né? Vai a quarentena esotérica, o tema, gente, vai ser exatamente a quarentena esotérica. Nós vamos voltar a falar sobre essa questão do Covid, né? De como a gente percebe que essa crise que a gente está passando, na verdade, é uma grande oportunidade para a gente crescer e evoluir. E muitas pessoas não estão percebendo e não estão aproveitando. Tá? Então vamos falar novamente sobre esse assunto, que eu acho importante, né? A gente recebe mensagens de pessoas despertas, mensagens de extraterrestres, mensagens de médiuns, né? De espíritos, de seres, e até aqui na intuição nossa vem para falar um pouco mais sobre essa questão dessa oportunidade que a gente está tendo agora, real, concreta e objetiva, porque nós estamos às portas, né, da Era de Aquários, gente, para nós darmos um salto evolutivo muito grande em termos de humanidade, em termos de coletivo. Então, é esse tema que nós vamos abordar semana que vem. Todos estão convidados, convide seus parentes, seus amigos. 5 horas, 17 horas, no mesmo bate-canal. Quarta-feira que vem. Até lá, um abração, boa semana. Até mais, gente, boa semana.